Olá, irmãos, graça e paz. Vamos dar prosseguimento às nossas reflexões aqui no livro do Gênesis. Estávamos refletindo no último vídeo que nós postamos, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, justamente esse capítulo em que há uma segunda narrativa a respeito da criação da humanidade, da criação do homem. E a gente observa aqui agora o texto dizendo exatamente como o homem é composto, se a gente pode dizer assim. Ele é matéria e ele é alma vivente. Então nós não somos apenas aquilo que nós vemos, nós somos também aquilo que nós sentimos. E o texto bíblico, ele fala dessa imaterialidade. E nós estamos aqui falando também de uma antropologia bíblica, que diz exatamente como o homem é formado. E eu me lembro que no final da nossa última meditação, nós falávamos sobre a questão emocional, né? Nós somos seres emocionais e que a linguagem emocional é a linguagem de Deus falar conosco, né? Por isso que o mandamento que está sobre todos os outros é amar a Deus. Deus se comunica conosco por meio das nossas emoções, e saber lidar com as emoções é muito importante. Justamente o contrário, quando a pessoa não sabe lidar com as suas emoções, quando ela não sabe como ela funciona nas suas atribuições imateriais, né? Eu já falei aqui, né? As cognições, as emoções, os afetos, a vontade, o desejo. Quando ela não sabe a dinâmica de tudo isso, né, no nosso coração, ela sente, mas não sabe por que sente, e isso traz muitos transtornos para as pessoas, não saber lidar com a sua condição emocional. Então tem muita gente que sofre, né, de transtornos de humor, transtornos de ansiedade, e essa é uma grande questão da vida. Só que a Bíblia ela fala sobre tudo isso. A gente aprende com a palavra de Deus. A palavra de Deus, como está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, ela é capaz de penetrar, de descobrir os afetos, penetrar o coração das pessoas e fazer com que o homem esteja diante do que de fato ele é. Então nós estamos comentando sobre tudo isso e vemos aqui Deus criando o homem, lhe dando todos esses atributos e o colocando num lugar onde ele vai desempenhar os seus papéis como ser humano. E é interessante como a gente vai vendo Deus aqui colocando o homem dentro de um contexto em que ele, ao ser ensinado, vai desenvolvendo competências de o lidar com a vida, senso de responsabilidade, de limites, até onde o homem poderia ir. A palavra de Deus diz que ele deveria cuidar do jardim, está lá no versículo 15, a gente ainda não avançou, né? Mas a gente vê em tudo isso aí a humanidade se desenvolvendo, né? Deus cria no homem um senso de necessidade quando ele permite com que o homem perceba que todos os animais estavam em pares ali, ou seja, tinha um macho e tinha uma fêmea, mas não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E Deus então, antes de dar a mulher ao homem, ele faz com que o homem sinta necessidade de ter alguém ao seu lado, de ter alguém que complete a sua humanidade. E o homem fica muito feliz, a gente conhece isso lá no versículo 23, quando ele exclama, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Bom, então nós estamos falando aí que nós somos seres emocionais, que nós lidamos em tudo com as nossas emoções.
nós pensamos, e a partir do que nós pensamos, do que nós compreendemos, a partir das referências de vida, nós desenvolvemos afetos, nós passamos a ter desejos, vontades e executamos ações de vida a partir desses afetos, dessa vontade. E a grande questão é essa, é saber quais são os nossos amores, onde está o nosso tesouro. A gente vai lá em Mateus, é muito interessante esse texto, ainda no Sermão do Monte, capítulo 6, quando Jesus ele diz, versículo de número 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está falando aqui que quem determina o teu tesouro é o seu coração, e é ele que está envolvido, ou seja, as suas emoções, a partir de um entendimento, como quando você conhece uma pessoa e desenvolve um afeto por ela, você passa a amar, mas inicialmente você começa a perceber aquela pessoa, pensar naquela pessoa, começa então a desenvolver sentimentos, emoções começam a estar envolvidas. Você toma até uma decisão, se casar ou não se casar, de acordo com aquilo que o seu coração vai corresponder a partir do que você percebe naquela pessoa. E ainda aqui nesse mesmo capítulo, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, nós temos também a capacidade de desenvolver amores que vão dividir as nossas emoções. E quando isso se trata do nosso relacionamento com Deus, Jesus está falando, isso é impossível. E não só no relacionamento com Deus, em outras situações isso também pode acontecer, mas especialmente no nosso relacionamento com Deus, ou a gente tem o nosso coração, as nossas emoções em primeiro lugar voltadas para Ele, atribuindo a Ele esse valor supremo e portanto desenvolvendo esse afeto maior por Ele. Mas Mateus 22 a gente vai ver também que pelo próximo também, que é um outro mandamento semelhante ao amar a Deus acima de todas as coisas, é amar ao próximo. Ou seja, a Bíblia orienta-nos emocionalmente onde deve estar o nosso coração, ensinando-nos também a interpretar os nossos amores. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então a Bíblia, nos informando essa dinâmica, ela está nos ensinando a interpretar os nossos amores, o que é o nosso tesouro, o que está captando de nós a nossa atenção, os nossos afetos. E nós podemos amar, desejar o que não é devido. Por isso que a Bíblia diz o que deve amar e o que não deve amar. E quando ela diz amar a Deus em primeiro lugar, é que Deus deve ser o amor que vai julgar todos os outros amores. Amar a Deus significa exatamente isso. Em primeiro lugar, colocá-lo acima de qualquer outro amor. E quando você começa a se dividir entre amar a Deus e outras coisas e outras pessoas também, então você descumpre um mandamento que faz parte da base da humanidade de uma pessoa. Ele foi criado para adorar a Deus, isso inclui amar a Deus. Então quando o homem distorce esse seu papel de atribuir a Deus esse valor supremo e portanto amá-lo acima de qualquer outra coisa, ele passa a viver de uma forma disfuncional do ponto de vista emocional como ser humano. Ele vai continuar vivendo, ele vai continuar se desenvolvendo, mas não conforme Deus criou o homem para que ele existisse daquela forma. E isso é um problema. Esse é o grande problema.
Porque o homem foi feito para adorar a Deus e para ter toda a sua realização nessa adoração, toda a sua satisfação nessa adoração. Quando ele rejeita isso, ele começa a ter problemas. Vemos que quando o pecado vem, o homem passa a ter medo, ele passa, portanto, a ter problemas de ordem psicológica, ele passa a ter problemas da ordem afetiva, ele começa a rejeitar a mulher, e de ordem teológica, ele começa a se esconder de Deus. Tudo isso está lidando com a nossa imaterialidade, que vai influenciar em toda a nossa vida, inclusive a nossa vida material, a partir de escolhas que nós vamos fazer durante toda a nossa vida. Escolhas que vão fazer bem ou mal, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E o grande problema das pessoas é que elas estão emocionalmente cegas, porque não sabem identificar os seus amores, onde está o seu coração, o quanto ela está empenhando a sua vida na direção de um determinado amor. Porque aquilo que você ama ou aquilo que você atribui valor, ou seja, aquilo que é o teu tesouro, é que vai fazer com que você responda emocionalmente amando aquele objeto dos seus sentimentos. Nós identificamos os nossos tesouros porque sempre respondemos aos nossos tesouros com o nosso amor. Então, quando você deseja muito alguma coisa, significa que você tem algum objeto, ou alguma pessoa, alguma coisa que você está atribuindo muito valor àquilo. E a questão justamente é essa. Eu deveria estar amando isso? Eu deveria desejar isso? Isso tem a ver com o meu amor a Deus, com o que Ele desejou para a minha vida? Então as pessoas, quando têm uma visão distorcida de quem Deus é, do caráter dela, isso influencia imediatamente na forma como ela observa a vida, como ela observa as coisas e atribui valor a elas e passa a amá-las. E até o próprio Deus. Quem é Deus para você? Deus se revela como um Deus amoroso. Paulo, quando fala de Deus provar o seu amor para conosco, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele vai falar: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele prova o amor dele. O caráter de Deus está sempre sendo revelado. E ao reconhecer isso, lá em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que quando ele tem conhecimento desse amor, ele diz: esse amor, o amor de Cristo nos constrange, a ponto dele já não desejar mais viver para ele mesmo, mas para Cristo. De agora em diante eu vivo para Cristo. A gente vê isso lá nos primeiros versos do capítulo 5 de 2 Coríntios. Mas a gente vai detalhar um pouco melhor isso, mas comece a pensar: onde está o meu tesouro? Ali é que está, onde está o meu coração. Mas como é que eu descubro qual é o meu tesouro? É a partir das respostas amorosas, é a partir dos seus afetos, para onde eles estão sendo direcionados, o que atrai o seu coração, o que atrai as suas emoções. Esse aí é o seu tesouro, e você tem que começar a perguntar: eu deveria amar assim? Eu deveria amar isto? E as pessoas sofrem justamente porque elas estão cegas aos seus amores, não sabem interpretar o seu coração. E a Bíblia está justamente aqui para nos ajudar nesse propósito, e a gente vai caminhar um pouquinho mais sobre isso aí, mas numa outra oportunidade. Um abraço.